Graça e paz de Jesus Cristo. Hoje nós estamos no dia 26 de março de 2025 e vamos ler Provérbios, capítulo 26. Provérbios, capítulo 26. Você que é novo aqui no canal, seja muito bem-vindo. Todos os meses nós fazemos a leitura do livro de Provérbios, que tem 31 capítulos. Nós estamos no mês de março, que tem exatamente 31 dias, então nós conseguimos fazer todos os dias a leitura do provérbio do capítulo do dia. Então hoje é o dia 26, nós vamos ler Provérbios 26 e nós estamos organizando o livro de Provérbios em pílulas, que são pequenas lições. Nós reunimos os versículos do capítulo em pequenas lições. E hoje nós temos 3 lições. O capítulo 26 nos fala a respeito da insensatez, ou seja, da falta de sensatez, da falta de sabedoria, da falta de conhecimento, do tolo, do preguiçoso e do enganador. E lendo o capítulo 26 de Provérbios, nós podemos tirar aqui 3 pílulas. A primeira pílula é a 253. Nós lemos Provérbios 25, terminamos na 252, prosseguindo no livro de Provérbios, hoje é a pílula 253. Então, qual é essa pílula? É que o tolo não sabe lidar com a honra, com a sabedoria e com a responsabilidade. O tolo não sabe lidar com essas 3 coisas. Nós vamos ler aqui do versículo 1 até o versículo 12, que nos mostram que o tolo não sabe lidar com a honra, com a sabedoria e com a responsabilidade. O versículo 1 de Provérbios 26 diz assim: como neve no verão ou chuva na colheita, assim a honra é imprópria para o tolo. Você já viu neve no verão? Seria uma coisa estranha, uma coisa absurda. Você já viu chover na época da colheita? Também não faz sentido. Assim também a honra não é própria para o tolo. Quando você vê uma pessoa que não estudou o suficiente para ocupar uma certa posição, você vai ver que, se você der a honra para ele, nomeando essa pessoa para ocupar aquele cargo, aquela chefia, aquela liderança na sua empresa, no seu negócio, você verá aquele negócio ruir. Por quê? Porque a honra não deve ser dada para quem não tem o conhecimento e a estrutura para estar ali. Versículo 2: como o pardal que voa em fuga e a andorinha que esvoaça veloz, assim a maldição sem motivo justo não pega. Esse versículo nos mostra que a maldição, ela só vem quando você fez alguma coisa ruim. O pardal, quando ele está voando em fuga, ele está fugindo porque alguém está perseguindo ele. Quando uma andorinha está esvoaçando de maneira veloz, é porque alguma coisa está perseguindo ela. Alguma coisa está gerando medo nela que faz com que ela voe rapidamente. Então, tanto o pardal quanto a andorinha, quando eles estão voando rapidamente, eles sabem o que eles estão fazendo. Da mesma maneira, a maldição é como um pássaro que voa para a casa, para a pessoa que fez alguma coisa ruim. Saiba que se você faz alguma coisa ruim, você vai receber a consequência disso. Você pode não receber agora, mas com certeza volta para você. Então, o tolo, ele faz o mal e muitas vezes ele pensa: não acontece nada, não acontece nada agora, mas depois a maldição sem dúvida virá. Então não seja tolo, abandone as práticas que geram o dano, o mal ao seu próximo. Versículo 3: o chicote é para o cavalo, o freio para o jumento e a vara para as costas do tolo. Então nós vemos aqui que o tolo não lida bem com a sabedoria. O tolo vive falando coisas erradas, atropelando as palavras, atropelando o momento certo de falar a respeito de algum assunto com o marido, com a esposa, com o filho. Ele
se apressa em relação a um negócio que ele quer fazer, compra sem fazer uma avaliação mais detalhada a respeito daquele produto, se realmente precisa ou se não precisa. O tolo, ele age muitas vezes com imediatismo. Ele olha pela emoção e ele fala: quero comprar. Compra e depois fica com a conta no cartão de crédito que não estava prevista. Não tem um controle a respeito dos seus gastos. Então, quem age como se fosse um animal, não usando os seus pensamentos, acaba sofrendo as consequências. Quando o versículo 3 fala assim: o chicote é para o cavalo, vamos dizer aqui o cavalo, a pessoa que é grotesca, que é mal educada, que é ríspida quando fala com as pessoas, que age dando como se fosse um cavalo coices nos outros, receberá o chicote. O freio é para o jumento. Quando a pessoa usa a sua força e lida nos seus relacionamentos de forma brusca, então ela vai receber um freio. A pessoa vai dizer assim: eu não quero mais andar com você. Você não vai mais falar comigo. O divórcio, a separação, são um freio para aquele que não lida bem no seu relacionamento. Fala: acabou aqui, vamos parar tudo agora. E a vara é para as costas do tolo. Versículo 4: não responda ao insensato com igual insensatez. Do contrário, você se igualará a ele. Pense que o sábio está num nível alto, o insensato está no nível mais baixo. Quem está no nível mais alto, que é o sábio, pode ver de cima que o insensato está lá embaixo e pode, portanto, ao invés de ficar olhando para baixo para o insensato tentando respondê-lo, continuar olhando para frente, vendo o lado de cima e mantendo-se na sua calma, na sua paz, na sua sabedoria. Então não se rebaixe para responder ao insensato, para que você não fique igual a ele. Há pessoas que não merecem a sua resposta, pessoas que às vezes xingam a sua mãe, que xingam você, ou a sua família, ou a sua esposa. Tem pessoas que dizem assim: eu tenho que tirar satisfação. Dependendo da pessoa que fala, a pessoa não merece nem mesmo ser ouvida, porque você sabe quem você sabe quem é a sua esposa, quem é a sua mãe, você não precisa responder ao tolo. Deixe que o tolo siga o caminho dele. Verso 5: responda ao insensato como a sua insensatez merece, do contrário, ele pensará que é mesmo um sábio. Então, quando você responde o tolo, você está dando atenção para ele. Ele está dizendo: olha só, eu falei e ele me respondeu, então o que eu falei é verdade. E ele começa a pensar: o que eu falei é verdade, eu falei da mãe dele, falei da mulher dele, falei dele. E ele está me respondendo, é porque ele está irritado, ele está irritadinho porque ele sabe que é verdade. A pessoa pode pensar isso. Por quê? Porque a pessoa é insensata, a pessoa é tola. E quando você responde o tolo, você fica igual a ele. Versículo 6: como cortar o próprio pé ou beber veneno, assim é enviar a mensagem pelas mãos do tolo. Imagine você cortar o seu próprio pé, ou você pegar um copo de veneno e você mesmo beber. É essa comparação que Provérbios 26 faz em relação a você confiar que um tolo mande uma mensagem para alguém. Quando você escolhe alguém para trabalhar no seu negócio, quando você escolhe alguém para ser seu colega de trabalho, para ser seu colega de projeto, você precisa ver bem com quem você está se aliando. Se a pessoa é uma pessoa que é tola, você está cortando o seu próprio pé, está bebendo veneno. Então preste atenção em relação às pessoas que cercam você. Tenha sabedoria para lidar com questões de responsabilidade. Nós vimos aqui que a pílula 253 fala sobre isso, que o tolo não sabe lidar com a honra
ele não sabe lidar com a sabedoria e ele não sabe lidar com a responsabilidade. Então, esse versículo 6 começa a falar sobre a questão da responsabilidade. Escolha bem as pessoas para que estejam com você na sociedade, na liderança, nas coisas que você tem que administrar. 7. Como pendem inúteis as pernas do coxo, assim é o provérbio na boca do tolo. Versículo 8: como amarrar uma pedra na atiradeira, assim é prestar honra ao insensato. Então veja, prestar honra ao insensato é uma falta de responsabilidade. Você dá honra ao insensato e você está dizendo que ele pode o que na verdade ele não pode. O versículo 7 fala que não adianta você conhecer os provérbios e tê-los na boca. Se você tiver as suas pernas como coxo significa falta de execução. Se você não executa aquilo que você sabe, não adianta você ter decorado na sua boca o provérbio. Versículo 9: como ramo de espinhos nas mãos do bêbado, assim é o provérbio na boca do insensato. Veja que o versículo 9 fala que o provérbio, a palavra de sabedoria na boca de uma pessoa que é tola, faz com que a própria pessoa se machuque. É como se ela colocasse a mão num ramo de espinhos, porque ela não sabe o que fazer com aquilo. Veja que o versículo 9 fala que é como ramo de espinhos nas mãos do bêbado. Então ele só vai se ferir. Versículo 10. Como arqueiro que atira ao acaso, assim é quem contrata o tolo ou o primeiro que passa. Veja que um arqueiro, quando ele quer atirar uma flecha, ele sempre mira em algum alvo. Ninguém pega uma flecha e atira ao acaso. Assim também é aquele que toma um tolo no meio da rua, toma a primeira pessoa que aparece para trabalhar na sua empresa, para trabalhar no seu negócio ou para cumprir alguma coisa que você precisa. É sempre necessário verificar quem você está contratando para dar lançar uma flecha que vai para o alvo. 11. Como o cão volta ao seu vômito, assim o insensato repete a sua insensatez. O insensato nunca aprende. Nós podemos errar, porque estamos aqui num processo de aprendizagem. Nem sempre acertamos. Quando nós acertamos, muitas vezes nós não aprendemos nada. Porque quando eu acerto, eu consigo o que eu quero. E a impressão que tem é que sempre vai dar certo. Até o dia em que eu faço alguma coisa e dá errado. Aí eu me presto atenção no que eu fiz que gerou aquele resultado errado. E eu aprendo uma lição. Quando eu aprendo, eu faço de outra forma, eu pego outro caminho, eu não repito aquele comportamento porque eu sei, aprendi que aquilo era errado. Mas o tolo, ele não aprende. Ele, como cão, ele volta para o seu vômito, ele volta a errar. E o versículo 12: você conhece alguém que se julga sábio? Há mais esperança para o insensato do que para ele. Aquele que se julga sábio, quando uma pessoa fala assim: eu já sei tudo, eu já estou pronto, eu não preciso aprender mais nada. Eu tenho cabeça, eu sei ver o jornal, eu sei ver o que está acontecendo. Quando a pessoa acha que é sábia, existe mais esperança para o insensato do que para ele. Porque a pessoa que fala que já sabe de tudo, ela não tem um coração preparado para aprender coisas novas. Então ela já ficou estagnada, ela já ficou paralisada. E se ela chegou a uma conclusão errada sobre algum assunto, ela vai ficar ali, sempre fazendo a coisa errada. Então essa é a pílula 253. O tolo não sabe lidar com a honra, ele não sabe lidar com a sabedoria, ele não sabe que tem que ficar em silêncio e não responder quando o tolo fala alguma coisa para ele, mas ele se rebaixa ao mesmo nível e responde, porque é um tolo. E o tolo também não sabe lidar com as responsabilidades. Ele não presta atenção em relação a quem ele contrata. Ele pega o primeiro que passa.
Quando ele erra, ao invés dele aprender a lição, ele é como um cão que volta para o seu vômito. Não, então essa é a pílula 253. Pílula 254 nos fala sobre o preguiçoso. Ele é cheio de desculpas, de inércia e se julga sábio. Nós lemos no versículo 13: o preguiçoso diz: lá está um leão no caminho, um leão feroz, rugindo nas ruas. A primeira coisa do preguiçoso é que o preguiçoso ele é especialista em dar desculpas. Ele arruma sempre uma desculpa. Aqui, o rei Salomão escreve que o preguiçoso fala: tem um leão lá no caminho, tem um leão feroz que está rugindo. O preguiçoso, ele sempre encontra desculpa. Segunda característica do preguiçoso está no versículo 14. Como a porta gira em suas dobradiças, assim o preguiçoso se revira em sua cama. O preguiçoso, ele gosta do comodismo e da zona de conforto. Então ele gosta de ficar na sua cama. Uma porta fica sempre no mesmo lugar. E ela está tão presa pelas dobradiças naquele lugar que se você forçar a porta para um lado ou para outro, ela pode se quebrar. Assim é o preguiçoso. O preguiçoso, se você tira ele da cama, da zona de conforto dele, ele começa a reclamar. Ele começa a dizer: isso é muito difícil, eu tenho que acordar mais cedo, eu tenho que estudar 1 hora a mais, eu tenho que ler um livro. Quando se trata de cuidado com o corpo físico, com a própria saúde, o preguiçoso fala: é melhor ficar sentado no sofá assistindo um filme a sair para fazer uma corrida. É melhor comer bastante açúcar e tudo que eu quiser. É muito chato eu ter que ficar controlando o que eu vou comer e o que eu não vou comer. E o preguiçoso não controla no começo a sua alimentação para quando está na velhice ficar cheio de doenças e ser proibido de comer várias coisas porque não cuidou da sua alimentação. O preguiçoso, ele fica na inércia, ele fica na paralisação, como uma porta fica presa pela dobradiça, ele não sai do lugar. Depois, o versículo 15 fala que o preguiçoso coloca a mão no prato, mas acha difícil demais levá-la de volta à boca. O versículo 15 nos fala que o preguiçoso, ele é um procrastinador. Ele começa uma coisa, mas ele nunca termina. Ele coloca a mão no prato, mas ele acha difícil levar a mão de volta para trazer o alimento na sua boca. Em outras palavras, ele começa, mas na hora de completar o processo, ele não completa. Ele para. E o versículo 16 fala que o preguiçoso considera-se mais sábio do que 7 homens que respondem com bom senso. O preguiçoso é aquele que sempre procura um atalho. As pessoas falam: para você chegar naquele caminho, você tem que passar por aquela ponte, tem que subir aquela montanha e depois tem que seguir aquela reta. O preguiçoso vai dizer: mas deve ter algum jeito mais fácil de fazer isso. Ele sempre vai procurar um encurtamento, uma forma de dizer que ele consegue resolver o problema mais rápido. Então ele vai dizer assim: ah, o pessoal é bobo, o pessoal não sabe o que está fazendo. Eu vou fazer aqui, ó, eu vou cortar o caminho e vou encontrar um atalho. O preguiçoso, ele é assim, ele considera-se mais sábio do que 7 homens que respondem com bom senso. A última pílula de hoje é a 255. O caluniador e o enganador causam a destruição com as suas palavras. Então o versículo 17 nos fala: como alguém que pega pelas orelhas um cão qualquer, assim é quem se mete em discussão alheia. Você já tentou pegar um cão pelas orelhas? Quando você pega o cão pelo pescoço, na parte de cima, ele não consegue virar a cabeça para lhe dar uma mordida. Mas quando você pega o cão pelas orelhas, ele consegue movimentar a boca e te dar uma mordida. Então, como alguém que pega pelas orelhas um cão qualquer, assim é quem se mete em discussão alheia. O provérbio está querendo dizer: quando você se envolve em brigas alheias, em discussões alheias, é como se você estivesse pegando um cão pela orelha. Facilmente
você vai sofrer algum ataque de alguma das partes. Alguém vai dizer: por que você está se metendo na nossa conversa? Você vai acabar tomando uma mordida e de graça. Versículo 18. Como louco que atira brasas e flechas mortais. 19. Assim é o homem que engana o seu próximo e diz: eu estava só brincando. Então veja que essa pessoa que fala, faz brincadeiras, que fica diminuindo o próximo, quando ele fala que como louco que atira brasas, ou seja, que atira fogo e atira flechas mortais, assim é o homem que engana o seu próximo e diz: eu estava só brincando. Quando você engana alguém, quando você trapaceia alguém usando as suas palavras, você está como alguém que está atirando fogo na pessoa, como alguém que está atirando flechas contra a pessoa, porque a pessoa está com uma expectativa, acreditando, confiando em você. E aí você vai lá e usa uma palavra mentirosa, enganadora e fala assim: eu estava só brincando. Como diz a pílula, essa de 255, esse aqui é o enganador. O enganador, ele causa destruição com as suas palavras. O caluniador também, aquele que fala mal a respeito dos outros. Versículo 20. Sem lenha a fogueira se apaga, sem o caluniador morre a contenda. O caluniador está sempre criando conflitos entre as pessoas. Ele mente a respeito de alguém aqui, mente a respeito de alguém lá, e ele está sempre colocando lenha e colocando ali mais e mais lenha para que a contenda nunca se resolva. 21. O que o carvão é para as brasas e a lenha para a fogueira, o amigo de brigas é para atiçar discórdias. Fuja desses amigos que trazem brigas. 22. As palavras do caluniador são como petiscos deliciosos, descem saborosos até o íntimo. Muitas pessoas, quando recebem um caluniador, aquele que fala mal de outras pessoas, ficam prestando atenção, porque o caluniador ele tem um jeito de contar as histórias que chama a atenção das suas vítimas, chama a atenção das pessoas que vão comprar aquela história. Não seja alguém que aceita a calúnia contra o próximo. O Salmo 15 fala a respeito disso. O Salmo 15 fala assim: quem morará no teu tabernáculo, ó Senhor? E diz que aquele que não aceita a calúnia contra o próximo, aquele que não fica caluniando o seu próximo, aquele que não difama o próximo com a sua língua, esse que morará no céu. E o Salmo 12 fala que as pessoas que têm a língua cruel, elas dizem que elas podem usar a boca como elas querem. O Salmo 12 diz assim: o ímpio diz: a boca é nossa, nós prevaleceremos e dizemos tudo o que queremos. E o Salmo 12 é uma exortação, um alerta a respeito de tomar cuidado com pessoas que são assim. E aqui, nesse versículo 22, nós vemos que as palavras do caluniador são como petiscos deliciosos, descem saborosos até o íntimo. Fuja, porque o caluniador e o enganador causam destruição com as suas palavras. 23. Como uma camada de esmalte sobre um vaso de barro, os lábios amistosos podem ocultar um coração mau. Você já viu uma camada de esmalte sobre um vaso de barro? Um vaso que está trincado, quando colocam uma camada de esmalte, tem o objetivo de tampar aquela trinca que está no vaso. Então, se coloca muitas vezes uma cera para se tampar aquele vaso. O contrário de um vaso que foi esmaltado, que foi colocado uma cera para esconder uma trinca, é o vaso que está sem cera. E sem cera é que dá origem à palavra sincero. Sincero significa ser transparente. Você pode ter uma trinca, mas você deixa aquela trinca à mostra, porque você não quer esconder aquela trinca para que você realmente seja verdadeiro, transparente e sincero. Então, como uma camada de esmalte
sobre um vaso de barro, os lábios amistosos podem ocultar um coração mau. Aquela pessoa que fala muito bem, que sempre dá um tapinha nas costas e nunca se enraivece, tem sempre uma palavra boa, pode ser a pessoa que está colocando um esmalte num vaso que está trincado. Ela está escondendo a maldade, a trinca que ela tem na vida dela. Então, o versículo 23 fala que deve-se prestar atenção quando você recebe muitos elogios. Aquela pessoa que está sempre elogiando você, sempre falando coisas boas para você, pode ocultar um coração mau, pode ter alguma intenção ruim e que você não sabe. Versículo 24: quem odeia disfarça suas intenções com os lábios, mas no coração abriga a falsidade. Então, o versículo 24 mostra isso para nós, que muitas vezes a pessoa disfarça com os lábios o mal que ela carrega, o ódio que ela tem dentro do coração. 25. Embora a sua conversa seja mansa, não acredite nele, pois o seu coração está cheio de maldade. Então aqui o versículo 25 é um complemento do 26. Do 25 é um complemento do 24. Quem odeia disfarça suas intenções com os lábios, mas no coração abriga falsidade. Embora a sua conversa seja mansa, não acredite nele, pois o seu coração está cheio de maldade. Versículo 26. Ele pode fingir e esconder o seu ódio, mas a sua maldade será exposta em público. Em outras palavras, a pessoa pode esconder por um tempo o ódio, mas chega um momento em que a pessoa não consegue mais esconder o que realmente tem dentro do seu coração. 27. Quem faz uma cova, nela cairá. Se alguém rola uma pedra, esta rolará de volta sobre ele. O versículo 27 traz um conselho em relação a quem é caluniador e a quem é enganador. O caluniador e o enganador causam destruição com as suas palavras, mas eles estão abrindo uma cova, eles estão rolando uma pedra para falar mal a respeito do próximo. Mas aquele que abre uma cova vai ter uma hora que ele próprio vai cair nessa cova. Vai ter uma hora em que as pessoas vão realmente saber quem é o caluniador e o enganador. E então ele será colocado na cova. Ele vai cair na sua própria armadilha. E aquele que rolou uma pedra contra o próximo, essa pedra rolará de volta sobre ele. E o 28, a língua mentirosa odeia aqueles a quem fere, e a boca lisonjeira provoca a ruína. Então, o mentiroso é aquele que fica elogiando, a língua mentirosa odeia aqueles a quem fere. Então, aquela pessoa que vive atacando, ferindo as outras pessoas, usando da mentira para atacar o próximo, ela carrega o quê? O ódio contra o próximo. E a boca que lisonjeira provoca a ruína. Aquela pessoa que vive elogiando os outros, cuidado, a pessoa elogia, elogia, elogia você e ela está esperando que você tropece para que para ver a sua queda. Tome cuidado com quem elogia muito. A boca lisonjeira provoca a ruína. Um segundo aspecto da boca lisonjeira é que, às vezes, você começa a receber muitos elogios e, se você não tiver controle sobre a forma como você lida com o elogio, você pode acabar arruinado. Você pode deixar entrar o orgulho, você pode abrir a confiança excessiva para que aquela pessoa entre na sua vida e saiba a respeito de quem você é, o que você tem, o que você faz, e você pode abrir um ponto de fraqueza que permite que a pessoa saiba tudo a seu respeito e depois use aquilo contra você. A boca lisonjeira é a boca que muitas vezes traz a mentira e ela provoca a ruína. Essas são as lições de Provérbios 26, que Deus guarde e dê sabedoria para lidar com a honra, para fazermos sempre a coisa certa e escaparmos da maldição e não ficarmos com desculpas, paralisados como uma porta, não querendo enfrentar os desafios e ficar sempre na zona de conforto,
ou que ou pensar que já somos sábios e que já sabemos tudo, mas que venhamos a ter entendimento de que sempre devemos aprender. Até o dia da morte, nós estamos aprendendo e aprendendo coisas todos os dias. Deus abençoe a sua vida hoje sempre grandemente. Amém.